As ruas de Berlim amanheceram cobertas por uma poeira espessa, misto de cal e cinzas. O ar tinha gosto de ferro e fuligem, e cada som parecia ecoar por um mundo já sem futuro. Era 30 de abril de 1945, a capital do Reich, outrora símbolo de poder e ordem. Era agora um labirinto de ruínas, onde o vento carregava o cheiro agridoce da pólvora e da derrota. No coração da cidade, o Reichstag ardia em silêncio, como um monumento que queimava a própria glória. Entre os destroços, soldados da Volkssturm menos meninos e velhos menos caminhavam cambaleantes, sem rumo, segurando rifles que mal sabiam usar. As bandeiras com a suástica haviam sido arrancadas do topo dos prédios e substituídas por pedaços de lençol branco. Mas nos subterrâneos, onde o concreto abafava os gritos da superfície, ainda se fingia que a guerra não havia acabado. O Führerbunker era uma fortaleza subterrânea, construída para resistir a tudo menos a realidade. O ar ali era denso, misturado ao cheiro de combustível e cigarro. A umidade escorria pelas paredes, e o som constante de artilharia distante lembrava a todos que o cerco se fechava. O Exército Vermelho avançava por cada rua, cada esquina. O destino estava selado. Adolf Hitler acordara cedo naquele dia. Vestiu seu casaco cinza e caminhou lentamente até a sala de mapas. O olhar era vazio, mas a voz ainda mantinha o tom autoritário de sempre. Diante de um mapa riscado por centenas de linhas vermelhas, ele tentava compreender uma guerra que já havia terminado há semanas. As divisões que ordenava mover já não existiam. Os generais sabiam, os secretários sabiam, as secretárias sabiam menos, mas ninguém dizia. No bunker, a verdade era mais mortal do que as bombas. A poucos metros dali, Eva Braun arrumava os cabelos diante de um pequeno espelho quebrado. Ela sorria, uma calma perturbadora em meio ao caos. Na superfície, a cidade estava sendo engolida pelo fogo. No subterrâneo, 2 amantes se preparavam para morrer. O fotógrafo do regime, Heinz Linge, aguardava no corredor, com o rosto pálido e as mãos trêmulas. Ele sabia o que aconteceria naquele dia, e sabia que ninguém sairia dali o mesmo. Do lado do fora, o som da guerra era uma sinfonia irregular. O ronco dos tanques soviéticos, o estrondo das granadas, o estalar de janelas se quebrando. Os últimos defensores de Berlim lutavam em becos e ruínas, muitos sem munição, outros apenas por orgulho. Um soldado de 17 anos, Hans, encostava-se atrás de um carro destruído e olhava para o céu cinzento. Não havia mais aviões alemães, apenas fumaça e o som distante das sirenes. Ele apertava contra o peito uma carta que nunca entregaria. No bunker, Goebbels ainda falava de esperança. Dizia que o Führer salvaria a Alemanha no último instante, que o destino reservava uma virada, um milagre. Mas até as palavras dele soavam ocas. A cada explosão distante, as luzes tremulavam, e o mapa sobre a mesa perdia sentido. O rádio, antes símbolo do poder do regime, agora trazia apenas ruído e notícias confusas. O Exército Vermelho está a menos de 2 quarteirões do portão de Brandemburgo. A cidade estava morta, mas a máquina de propaganda ainda tentava respirar. A cada mensagem transmitida, menos alemães a ouviam. A maioria já havia fugido, escondido ou se rendido. O Terceiro Reich, que prometera durar 1000 anos, agora contava as horas. O narrador da história, menos a própria história, menos observa sem júbilo nem condenação. O que está prestes a acontecer não é uma simples derrota militar, mas o colapso de uma ideia que consumiu milhões. Nos corredores subterrâneos, as portas se fecham e o mundo acima desaparece. O relógio marca o início do fim. Hitler caminha até sua mesa e dita suas últimas palavras a Traudl Junge, sua secretária. Ele fala com voz rouca, pausada, quase mecânica, declara lealdade ao povo alemão, culpa os generais por traição e fala de um futuro que não existirá. Depois assina com mãos trêmulas, o papel manchado de suor e tinta. Há silêncio no cômodo. Do lado de fora, Eva o espera. Enquanto isso, nas ruas, o som da artilharia se aproxima. Os soviéticos já atravessaram o Tiergarten e avançam pelo coração da cidade. Civis se escondem em porões, rezando para que os russos passem sem notar. Muitos temem vingança. As paredes vibram, as janelas quebradas deixam passar o vento frio de abril. Berlim é agora um túmulo coletivo. E o bunker, o seu coração. Por volta das 3 da tarde, um grupo de oficiais se reúne no corredor principal. Heinz Linge, Otto Gunsch e Martin Bormann trocam olhares silenciosos. Todos sabem o que está prestes a ocorrer. No quarto contíguo, Hitler e Eva Braun se trancam. Poucos minutos depois, ouve-se um som seco, o estampido abafado de uma pistola. Nenhum grito, apenas o som do fim. Linge abre a porta. O Führer está caído no sofá, a cabeça inclinada, o sangue escorrendo pela têmpora. Eva ao lado, imóvel, com o cheiro amargo de cianeto no ar. Lá fora, o bombardeio continua. O mundo não parou para lamentar. O corpo é enrolado em cobertores,
levado até o jardim da chancelaria. Linge e outros o colocam em uma pequena cratera, despejam gasolina e acendem o fogo. O cheiro da carne queimada mistura-se ao diesel e à chuva fina. A fumaça sobe, negra, dissolvendo-se no céu de uma cidade já destruída. Aquilo que restava do terceiro Reich vira cinza. Enquanto o corpo arde, Goebbels observa em silêncio. Seus olhos, antes inflamados de fanatismo, agora estão vazios. Horas depois, ele e sua esposa envenenariam os próprios filhos e se suicidariam também. Nenhuma fé sobreviveu à derrota. Nos campos ao redor de Berlim, milhares de soldados se rendem. O Exército Vermelho recolhe armas, prisioneiros e corpos. O som das botas soviéticas ecoa pelas avenidas onde antes desfilavam colunas da Wehrmacht. Os generais do Reich são caçados, capturados, interrogados. Alguns tentam fugir disfarçados. Outros preferem o disparo final. A glória cede lugar à poeira. No bunker, a notícia se espalha devagar. Hitler tá morto. O silêncio que se segue não é de espanto, mas de esgotamento. Muitos choram. Não, de tristeza, mas dei. O peso de anos de medo e obediência cega começa a se dissolver. Alguns queimam documentos, outros se embriagam. A guerra ainda não terminou oficialmente, mas o espírito do Reich já se foi. A superfície de Berlim é agora um inferno. As árvores do Tiergarten estão em chamas. Tanques soviéticos cruzam a cidade como sombras de aço. Um soldado russo observa o Reichstag e sorri. Para ele, aquela bandeira que logo seria erguida no topo não era apenas vitória, menos era vingança. Nos porões, civis alemães esperam o silêncio. Alguns cantam baixinho, tentando esquecer o som dos tiros. Outros apenas olham para o chão, sem lágrimas, sem palavras. A noite cai lentamente sobre a cidade em ruínas. A lua reflete nos pedaços de vidro, espalhados pelas ruas, como se Berlim inteira fosse um espelho quebrado. Os sinos não tocam. As sirenes também cessam. Pela primeira vez em anos há silêncio, um silêncio pesado, quase sagrado. E nesse silêncio, a história respira. O império que começou com marchas e promessas termina com ecos distantes e o odor de fumaça. Não há discursos, não há aplausos, apenas ruínas e dentro delas um povo que desperta do pesadelo. A madrugada de 1º de maio nasceu sobre um horizonte em brasa. Berlim já não tinha forma, menos era uma sombra disforme, feita de fumaça, pó e destroços. A cidade, que um dia fora o coração de um império moderno, respirava com dificuldade, gemendo entre cada explosão distante. As chamas se misturavam ao nevoeiro do rio Chiprey, e o ar, espesso, fazia cada respiração arder. Nos túneis do metrô, milhares de civis buscavam refúgio. O cheiro de corpos, querosene e umidade se tornara parte do ar. Crianças dormiam sobre malas, soldados feridos pediam água. Mulheres olhavam para o teto tentando não ouvir o que acontecia acima. Cada passo ecoava como se fosse o último. O medo não tinha mais rosto nem idioma. Menos era apenas uma presença constante e invisível que observava de todos os cantos. Na superfície, o Exército Vermelho avançava rua a rua. Cada quarteirão tomado era um pequeno fim do mundo. Soldados soviéticos erguiam bandeiras improvisadas nas janelas quebradas, marcando o território. O Reichstag era agora o símbolo final. A bandeira vermelha tremulava sobre o prédio carbonizado, enquanto o interior ainda ardia. O som dos tiros isolados tornava-se raro, o de passos cada vez mais presente. A guerra, enfim, terminava não com um estrondo, mas com um cansaço infinito. Dentro do bunker, os últimos oficiais tentavam organizar o impossível. O rádio transmitia ordens sem sentido. Vozes que falavam de unidades que já não existiam. Goebbels, ainda de pé, ditava mensagens de esperança para um povo que não mais o ouvia. Às 10 da manhã, ele e Magda envenenaram os filhos com calma ritual. Minutos depois, ambos seguiram o mesmo destino. Quando os corpos foram encontrados, a sala cheirava a amêndoas e gasolina. A fé tornara-se veneno. Os guardas sabiam que a rendição era questão de horas. Muitos rasgaram os uniformes, vestiram roupas civis e tentaram fugir pelos túneis. Outros se sentaram no chão e esperaram. A lealdade, que por tanto tempo fora a moeda mais cara do Reich, agora não valia nada. No corredor principal, Traudio Junge olhava fixamente para uma parede. Sem lágrimas. O mundo que ela conhecera se dissolvera diante de seus olhos. E o que restava era apenas silêncio. Lá fora, o som das metralhadoras cessou. As tropas soviéticas cercaram a chancelaria e invadiram os jardins. Entre os escombros, encontraram o que restava do corpo de Hitler, carbonizado e irreconhecível. Nenhum triunfo foi celebrado, menos apenas anotações frias em relatórios. O símbolo máximo do poder total havia terminado como um corpo queimado no pátio que um dia fora palco de discursos grandiosos. As horas seguintes foram um desfile de rendições. Generais alemães surgiam das ruínas com lenços brancos
pistolas descarregadas e rostos cobertos de fuligem. A cada grupo capturado, o silêncio da cidade crescia. O rugido da artilharia cessava, e o som que restava era o de passos sobre vidro, de vozes sussurrando ordens em russo, de um novo mundo começando entre as cinzas. Nas margens do Spree, civis emergiam dos abrigos. Muitos traziam crianças nos braços, outros empurravam carrinhos com o pouco que restara. O medo de semanas dava lugar a uma exaustão muda. Alguns se ajoelharam no chão, não para rezar, mas por puro cansaço. Outros olharam o céu e se perguntaram se aquilo era o fim ou apenas uma pausa. A cidade estava irreconhecível, menos avenidas que antes brilhavam com desfiles. Agora eram vales de tijolo e ferro. Um homem, ex-professor, caminhava entre os escombros com uma pequena bandeira branca feita de lençol. Ele havia perdido tudo menos casa, alunos, livros menos, mas andava com postura ereta, como se carregar aquele pano fosse sua última lição. Ao passar por soldados soviéticos, ninguém o deteve. Talvez porque, naquele momento, todos compreendessem que a guerra já não pertencia a ninguém. Na tarde do dia 1º de maio, o governo provisório que restava em Berlim autorizou a rendição. A notícia viajou pelo rádio em ondas quebradas, cruzando ruínas e estações destruídas. Quando a voz anunciou as palavras cessar fogo, a cidade ficou em silêncio absoluto. Nenhum tiro respondeu, nenhuma sirene soou. Era como se o mundo inteiro prendesse a respiração. Nos dias seguintes, o caos deu lugar à contemplação. Soldados russos e civis alemães dividiam cigarros, água, silêncio. Entre os escombros, começaram a surgir flores pequenas, frágeis, brotando de rachaduras no concreto. Os sinos das igrejas, calados por anos, tocaram pela primeira vez. Não celebravam vitória, mas lembravam os mortos. Milhões deles. A história, impassível, anotava os nomes e as datas. 8 de maio de 1945. Rendição incondicional da Alemanha. O Terceiro Reich deixava de existir. O que restava era um continente em ruínas e uma humanidade que tentava se reconhecer no espelho quebrado do pós-guerra. O mapa da Europa seria redesenhado com sangue seco e promessas frágeis. E nas ruínas de Berlim, um novo século começava, não com esperança, mas com o peso da lembrança. A verdade sobre o último dia do Terceiro Reich não está apenas nos documentos, nas ordens ou nos tiros finais. Está nos rostos anônimos, menos no soldado que abaixou a arma, na mulher que saiu do abrigo e olhou o céu pela primeira vez em anos, na criança que aprendeu a caminhar entre destroços. A verdade está no silêncio que se seguiu, no instante em que até as bombas pareceram entender que já não havia mais nada a destruir. A guerra terminou, mas o eco dela permaneceu. Permaneceu nos sonhos de quem sobreviveu, nas cidades reconstruídas sobre ossos, nas palavras que tentaram explicável. O Terceiro Reich caiu, mas o que ele revelou sobre a natureza humana nunca desapareceu. A facilidade com que a razão se curva ao fanatismo, o preço da obediência cega ao abismo que se abre quando o poder se torna fé. Anos depois, arqueólogos e historiadores escavariam os restos do bunker. Encontrariam paredes queimadas, fragmentos do ossos, pedaços de vidro derretido. Nada ali contaria a grandeza prometida, menos apenas a fragilidade daquilo que se acreditou eterno. O que começou como império terminou como advertência. Hoje, ao caminhar pelas ruas de Berlim, é difícil imaginar o inferno que um dia as cobriu. Cafés, árvores e risos substituíram o som das sirenes, mas sob cada pedra, a memória permanece. Não como culpa, mas como lembrança. A cidade que renasceu das cinzas aprendeu a olhar para o passado sem desviar o olhar. E assim termina o relato, não com um ponto final, mas com um eco. O eco de botas que já não marcham, de discursos que se dissolveram no ar, de vozes que ainda sussurram do subterrâneo da história. Porque o último dia do Terceiro Reich não foi apenas o fim de uma guerra. Foi o momento em que a humanidade viu seu próprio reflexo e tremeu. O vento sopra sobre as ruínas que restam, levantando poeira onde antes havia glória. O sol toca os telhados reconstruídos. E por um instante, Berlim parece suspensa entre dois tempos, o passado que ardeu e o presente que insiste em viver. Nenhum império é eterno. Nenhuma ideologia resiste ao peso do tempo. O narrador cala-se, o silêncio volta. E no ar, resta apenas a verdade. A grandeza de um império não se mede por quanto conquista, mas por quanto aprende com sua queda.